Olá, alunos do terceiro ano da Escola Israel Leocádio. Sou a professora de Biologia Ligiane Teixeira. Hoje eu estou aqui para fazermos uma pequena revisão, uma breve revisão do nosso conteúdo do capítulo 10, Introdução à Ecologia e os Ciclos Biogeoquímicos. Sendo que nós vamos nos retermos mais aos ciclos biogeoquímicos, tá certo? Que quer dizer o mesmo que ciclo da matéria. Para iniciarmos, tem uma perguntinha. Quais são, meus amores, os principais elementos químicos que formam os seres vivos? E aí, me digam aí. Vamos lá? Resposta: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Show! E é por isso que nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo da água, uma vez que o hidrogênio sozinho não tem ciclo, mas em conjunto com a água, H2O, né, é uma das moléculas mais importantes para os seres vivos e a mais abundante também. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Ciclo da água. Eu tenho o ciclo da água circulando principalmente no continente e na área do mar. Exemplo, no mar a gente tem a evaporação e temos a precipitação, que é o que, gente? Chuva, né? Uma observaçãozinha aí. No mar, gente, evapora mais do que precipita, tá certo? Porque parte das nuvens são carregadas para o continente. Lembrando que no continente chove, claro. E essa chuva vai formar os lençóis freáticos, que por sua vez pode dar origem aos rios, pode aflorar o que chamamos de olho d'água. E os lençóis freáticos levam a água de volta para o mar. Show? Beleza. Observe que no continente chove mais do que evapora, até porque no continente tem o que chamamos de evapotranspiração. O que é isso, Ligiane? É a perda de água do solo por evaporação e é a perda de água da planta por transpiração. Show? Continuando. Porque não é apenas a evaporação da água em si, mas do nosso corpo. A gente transpira, a gente provoca a sudorose. Ressaltando que a transpiração é na forma de vapor, sudorose é na forma líquida. E que na planta é chamado de sudação. Beleza? Bora lá. Gente, a vegetação ela pode produzir sua própria nuvem, porque ela está fazendo a evapotranspiração. Está liberando gases chamados de dimetilsulfeto. E a floresta pode produzir sua própria nuvem, aumentando a umidade, aumentando a quantidade de chuva. Show? Ótimo. Agora vamos prestar bastante atenção nesse slide aqui que está para vocês, tá certo? Resumindo, vamos resumir isso aqui tudo. A água, H2O, na atmosfera está presente na forma de vapor e líquida. Quando forma as nuvens, já é a água líquida, não esqueçam. Essa água cai sobre o solo, precipitando, né, em forma de precipitação, em forma de chuva. Que ocorre em forma de, que pode ocorrer, né, em forma de chuva, de granizo, de geada, de nuvem. Quando essa chuva cai sobre o solo, pode ter dois caminhos. Ela pode infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, que vocês estão visualizando aí, certo? Ou ela pode escoar para os rios, lagos, mares e oceanos. Esse escoamento pode ser superficial, quando ocorre sobre o solo, ou subsuperficial, quando ele ocorre permeando no interior do solo. É esse escoamento, gente, que preocupa as grandes cidades, por ela ser impermeável, por ser muito asfaltada, né? No caso, aliado, é claro, aos maus hábitos da população de jogar os lixos na rua, de jogar lixo aonde não é para jogar lixo, tá certo? Observando esse ciclo aí, esse ciclo da água, a gente vê que
essa água, né, ela vai evaporar para poder formar as nuvens, né, para poder condensar de algumas formas. Ela pode evaporar tanto da parte da vegetação, quanto da parte do solo, quanto da parte dos oceanos, né, e vai fazer o processo de formação das nuvens para poder acontecer a condensação, para poder essa condensação, né, cair em forma de chuva. Aí o ciclo se inicia novamente. Tá certo? Beleza, né? Vamos para o próximo? Vamos lá. O nosso próximo é o quê? Ciclo do oxigênio. Show? Gente, eu não posso deixar de falar sobre a camada de ozônio. Não posso deixar de falar do ciclo do oxigênio se eu não falar da camada de ozônio, tá certo? É uma camada de gás presente na atmosfera com cerca de 10 km de espessura e que se localiza mais ou menos a uns 35 mil metros de altura. E ela é formada pelo ozônio, claro, né? É uma camada que nos protege das radiações solares. Inclusive, foi o surgimento dessa camada que permitiu a conquista do ambiente terrestre pelos seres vivos. Que coisa maravilhosa, né? Galera, a camada de ozônio é formada pelo ozônio, que é formada por 3 átomos de oxigênio. Vocês estão vendo aqui do ladinho? Ozônio, né? O3, que significa 3 camadas de oxigênio, tá certo? Ciclos biogeoquímicos do oxigênio é o movimento deste elemento, no caso do oxigênio, entre os seres vivos e os ambientes físicos da Terra. Show? O oxigênio, gente, é um elemento que participa de todos os ciclos biogeoquímicos, principalmente do ciclo do carbono. Beleza? Vale ressaltar que 21% da atmosfera terrestre é composta por oxigênio. Lembrando que a fotossíntese é a principal, é a responsável por colocar oxigênio na atmosfera. Que maravilha! A importância do oxigênio, como vocês podem ver, né, como vocês podem perceber, ela é tamanha. O oxigênio pode reagir com o nitrogênio, formando os óxidos de nitrogênio, no caso, os nitratos e os nitritos. Eles são muito importantes, pois os vegetais usam para produzir proteína. O oxigênio ainda também pode reagir com metais que estão presentes nos solos, formando os óxidos. Então veja a importância do oxigênio para vários processos que ocorrem no nosso planeta. Tá bom, gente? É muito importante. Tanto o primeiro, né? Tanto o primeiro ciclo quanto o segundo, eles são muito importantes. Vamos só fazer o resumo desse ciclo, tá certo? Primeiro passo. A liberação do oxigênio atmosférico é realizada principalmente pela fotossíntese nos ambientes aquáticos e terrestres. Já a absorção do oxigênio pode ser feita por diferentes processos. A principal forma de consumo do oxigênio atmosférico é a respiração aeróbia. O gás oxigênio é também absorvido pelas bactérias aeróbias que realizam a decomposição, tá certo? E o consumo pela combustão, no caso queima de materiais, que resulta na liberação de luz e calor, né? E todo esse processo começa tudo de novo, assim como o da água, né? É um ciclo, é como o nome já diz, é um ciclo, né? Tudo que vai é um processo, né, que volta, vai, mas volta, tá certo? Gente, eu peço a vocês que aprofundem o conhecimento de vocês no nosso livro didático, tá certo? Para nossa atividade de fechamento do bimestre. Então, dê uma pesquisada sobre esses 2 ciclos, tá certo? Para nós ficarmos craque nesses 2 assuntos. Show? Muito obrigada, beijão a todos e saúde!